Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã tão maravilhosa. Deus está muito feliz, os anjos celebram em júbilo e louvor, porque juntos nós estamos honrando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu acredito que por um projeto, um programa tão abençoado para fortalecimento espiritual, para reestruturação da fé e, com certeza, a construção de maturidade espiritual com Deus, nós deveríamos ter a necessidade maior de todos os dias buscarmos ao Senhor nas primeiras horas. Claro que não é fácil, demanda um pouquinho de sacrifício, organização, maturidade. Então, louvado seja Deus por você que está conosco. Seja muito bem-vindo à Madrugada com Deus. Mas, queridos, eu queria compartilhar com vocês um louvor especial e vem falar acerca de um texto muito conhecido na Bíblia, quando o Senhor me deu essa letra, me ajudou a compor essa letra, eu eu estava em um momento conturbado da vida, assim como todos nós passamos, mas é um versículo muito conhecido, Salmos 23, você sabe de cor, muito mais do que eu, talvez, mas assim diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E, poxa, essa letra, esse versículo ele é muito grandioso, ele é um dos versículos mais simples que nós temos na Bíblia em questão frase, né? Mas ao mesmo tempo tem uma grandiosidade de significado enorme. Mas eu queria cantar essa música para vocês, eu não sei como você é, e nem mesmo sei, não faço nem ideia de como será o seu dia. Talvez você esteja passando por situações que demandem com certeza muita fé, muito fortalecimento, e deve não estar sendo tão fácil, mas Deus está cuidando de tudo, tá bom? Coloca essa resposta no teu coração, vamos com tudo. Mas a música fala da seguinte forma: Cristo é meu pastor, nada faltará. Ele é fiel, tudo me dará. Abençoado se for e fazer usar esse e vem me ainda que eu andasse pelo vale da morte, tu estás comigo na jornada, nada temerei. Sei que tua bondade e misericórdia me alcançarão. Eu habitarei no meu Senhor. Eu habitarei do meu Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da morte,
estás comigo na jornada, nada tem. Sei que tua bondade e misericórdia me alcançarão. Eu habitarei lá do meu Senhor. Eu habitarei no eterno lá do meu Senhor. Amém. Com certeza nós acordamos com, além da vontade, uma certa vontade de buscar a Deus, é porque realmente nós temos precisado. E dentre nós, talvez um ou outro esteja precisando de uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto e paz. Tenha certeza de que Deus está cuidando de todos os detalhes e nas mínimas coisas, da forma mais simples que você possa imaginar, é que Deus tem cuidado de cada um de nós, fazendo o impossível muitas vezes para nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele fica feliz. Deus, na pessoa de Jesus, fica feliz por estarmos tentando buscar forças, juntar forças e recursos para honrarmos ao seu nome. Então, louvado seja Deus, irmão Antônio José Nicolau, pela sua presença, esse casal maravilhoso aí que Deus me deu a oportunidade de conhecer, irmão Dilena, irmã Joana, Leidiane, seja bem-vinda, Jesus te ama, Leonice, Papai do céu te ama, tá bom? Irmão Ediocélio Clemente, seja bem-vindo, louvado seja Deus por sua vida, irmã Cássia também, é um prazer estar revendo a senhora, dormi na casa da irmã Cássia durante um final de semana muito abençoado, lá na Serra do Pacuti. Pena que ela não está mais lá para eu fazer uma visita especial a ela por lá, mas está mais próximo, né? Neirton, seja bem-vindo também. Eurivan e Andréia, sejam todos bem-vindos para a honra e glória de Deus. Acho que Eutice, Dirlene, Arlete, Wanda Nunes, Elane Caxias, Zito José, Verônica Fontinelli, Cláudia Ximenes, Maria do Carmo, Cláudio Onesco, Silvio José, Pedro Moreno. Sejam todos bem-vindos. Papai do Céu ama todos vocês. Queridos, nós iremos falar hoje sobre um assunto muito relevante para os nossos dias, muito conhecido por todos nós, você sabe, com certeza melhor do que eu. Nós sabemos, queridos, que o tempo em que vivemos, ele é um tempo crítico, porque nós vivemos tempos proféticos em um período de uma igreja morna, uma igreja que teoricamente não busca Deus, uma igreja que não faz um esforço a mais, não anda a segunda milha nos sonhos e nos propósitos de Deus. É uma geração que gosta muito de ser mimada, é uma geração que gosta de reclamar muito das coisas que tem. Nós somos pobres de espírito, isso é verdade. E você sabe o quanto nós precisamos melhorar na nossa situação. Mas é bem verdade que, por um lado, sendo difícil vermos a situação da igreja como profecia, num período profético, nós sabemos que a profecia não necessariamente ela deve se cumprir na minha e na tua vida. É um movimento profético, histórico, de uma igreja, mas não necessariamente eu e você devemos ser palco do cumprimento dessa profecia, o meu e o teu coração. E dentre os textos que mais vão bem representar o povo de Deus nos últimos dias, 1 Pedro capítulo 2, você vai ver na sua Bíblia, um texto maravilhoso. Eu não sei aqui quem já ouviu falar na igreja Fonte do Poder de Deus.
Não sei se vocês já conheceram, depois vocês pesquisem sobre essa igreja no YouTube ou no Google. Eu já visitei ela muitas vezes, é uma igreja muito boa. Eu convido você a, quem sabe, qualquer dia desse, transferir a sua carta, né, para essa igreja. Eita, sério se eu falei besteira, hein? Meu Deus do céu. Muitos vão ficar aí meio constrangidos pelo que eu falei. Poxa, o cara está dizendo que eu vou trocar minha carta, transferir minha carta para essa igreja? Vou mudar de. Não, peraí, fala direito aí, pregador. Já chega esculhambando tudo? Não, querido. A igreja triunfante do poder de Deus é a igreja que nos últimos dias ela terá algo muito distinto de todas as outras. A igreja triunfante do poder de Deus é uma igreja que é bem vista aos olhos de Deus. É uma igreja que, diante de todos os desafios, é uma igreja que Deus ama, Deus tem cuidado. E essa igreja, ela não tem placa. Essa igreja, ela não tem paredes, ela não tem pintura, ela não habita. Essa igreja, ela não é composta por construção. Ela habita através da minha e da tua atitude. A igreja triunfante do poder de Deus, nada mais, nada menos é do que o povo remanescente do Senhor. Então, acalma o teu coração. Agora, agora a gente fica mais alegre, né? O pregador não está sendo dissidente, não. Amados, vamos para a Bíblia porque a palavra do Senhor é muito mais importante do que a nossa opinião. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós já oramos pela descida do Espírito Santo, então que ele possa nos iluminar nessa leitura. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se isso toca teu coração, você grita aí da sua casa, o microfone fechado mesmo. Você grita um amém bem forte, tá bom? Dentro do teu coração. Porque, queridos, esse texto vem falar o meu e o teu coração de uma forma tremenda. Nós vivemos em momentos proféticos que nos deveriam despertar do sono, queridos. Eu acho incrível o quanto a maioria, não todos, mas a maioria do povo de Deus hoje, não somente na igreja adventista, mas em outras denominações, não tem conseguido buscar a Deus porque, de fato, priorizam outras coisas, outros detalhes e acham mais importantes. E hoje nós temos um problema, a falta de fé, a falta de fé tem aumentado em muitos corações. E aí outros cumprimentos de profecia vêm, infelizmente, tendo lugar em nossos dias. O amor se esfriando, né? A falta de comunhão entre os irmãos, a falta de união da nossa igreja, muitas vezes nos mostra o quanto precisamos melhorar. E nesse texto, exclusivamente, nós encontramos, principalmente aí, algumas características, exatamente 4 características que, na verdade, distingue o povo de Deus, né? O povo de Deus nesse momento tão crucial de preparação para a volta de Jesus. E, queridos, é incrível quando a palavra nos apresenta alguns adjetivos da igreja triunfante do poder de Deus. Primeiro, a Bíblia nos apresenta que ela deve ser uma geração eleita. Você viu que nós acabamos de ler. E sabe, quantas vezes nós somos chamados por Deus, somos elegidos por Deus para cumprir uma obra na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. E tantas vezes nós acabamos reclamando, olhando mais para os desafios e nos limitando nos planos e propósitos de Deus. Ah, é bem verdade que diante da eleição que Deus coloca sobre cada um de nós teremos desafios. Com certeza eu falo para pessoas aqui que exercem cargos de liderança na igreja. E, de fato,
Você foi elegido, você foi eleito por Deus para cumprir o papel que você está fazendo. E quantas vezes nós limitamos o chamado e a eleição de Deus, assim como muitos profetas fizeram, querendo rejeitar essa eleição. E sabe, todos os dias de nossa vida, Deus coloca sobre nós coisas para fazermos, pessoas para cuidarmos e propósitos, além desses dois, propósitos importantes, propósitos pessoais, principalmente, para serem cumpridos. Todos os dias de nossa vida, nós somos eleitos por Deus e toda a comitiva do céu. Deus, em sua soberania e vontade, ele permite que cada um de nós sejamos eleitos para uma atividade específica do nosso dia. E quantos de nós, nesse tempo crucial de preparação, temos despriorizado essa eleição de Deus para cada um de nós? Como já falei, estou falando para homens e mulheres que têm cargos na igreja. E certa vez eu falando para um diretor de música da igreja no qual eu ainda estou com a carta, né? Lá, que é a igreja de Horizonte, lá em Timbaúba, em Horizonte. Eu falando para o diretor de música, conversando com ele, falando dos desafios que é liderar, cuidar do departamento, por mais simples que seja, as peculiaridades que ele deveria se preocupar para desenvolver um bom ministério. E eu falando para ele esse texto, e eu lembro que eu falei, olha, irmão, Deus elegeu, Deus elegeu você para cumprir o propósito da adoração de todos os membros da igreja. Olha que responsabilidade. Todos os membros da igreja, no momento do culto, eles serão entregues a Deus, eles serão colocados diante do trono da graça, por intermédio do teu trabalho, do teu ministério. E sabe, quantas vezes nós olhamos mais para os problemas do que para as soluções? Eis um problema, uma solução para a igreja nos nossos dias, mais um problema. Nós, muitas vezes, não acreditamos na eleição de Deus para a gente, nós rejeitamos muito mais os chamados de Deus para a nossa vida. Da mesma forma, a Bíblia nos apresenta outra característica. A igreja triunfante do poder de Deus, ela é uma igreja que exerce o sacerdócio real. Queridos, nós não temos mais uma igreja tão vivificante como os tempos antigos. Nós não temos pessoas, eu e você, nós não nos comprometemos tanto quanto nós nos comprometíamos no início do nosso amor com Deus, na nossa caminhada. É muito fácil a gente estar aprendendo, a gente estar iniciando, e aí, em outras partes da Bíblia, Pedro apresenta eu e você como crianças precisando do leite espiritual. Então, nós iniciamos a nossa carreira com aquele ânimo, aquele fogo, aquela intensidade, é fogo do Espírito Santo descendo do céu sobre a vida do crente. Mas o tempo vai passando, as dificuldades vão aparecendo, e quanto mais dificuldade, ou mais maturidade, ou cada vez mais uma infância é criada sobre cada um de nós. E essa infância nos impede de avançar. Quantos hoje têm exercido atitudes de criança na igreja? Muitos líderes, como eu e você, temos exercido do sacerdócio que Deus tem colocado sobre eu e você de forma irresponsável. Sabe, sacerdote significa representante de Deus, representante de Jesus. Você conhece a atividade do sacerdócio e o quão responsável ele era diante dos pecados da nação e diante dos próprios atos. Nós vivemos uma vida totalmente distorcida daquilo que é o ideal para a nossa vida. E muitas vezes, diante do desafio que Deus coloca para a nossa vida, para estruturar a nossa fé, nós falhamos no sacerdócio. Ao invés de orar e interceder pelos outros, nós acusamos o pecado dele. Ao invés de entregar a Jesus o direito daquela pessoa ser perdoada,
nós deixamos ela cada vez mais culpada pelos seus atos. Hoje nós temos uma quantidade incrível de pessoas que criticam, que falam mal, que conversam mesmo com os outros acerca de pecados, acerca de erros. Um líder errou, um pastor errou. Não, vamos massacrar ele. Não é digno da glória de Deus. Não é digno do perdão de Deus. Então nós temos tido esse problema quanto filhos de Deus, uma vez filho de Deus, nós mesmos tiramos esse título de nós mesmos sem nem perceber, quando nós não exercemos o sacerdócio real que tem que ser feito. E olha que interessante, para um sacerdócio real, a Bíblia apresenta no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, a Bíblia apresenta, Apocalipse 1, versículos 5 e 6, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para servir a seu Deus e seu Pai. Queridos, isso é maravilhoso. Nós encontrarmos na palavra de Deus o próprio Pai, o próprio Jesus, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, chegar a nos chamar de reis e sacerdotes. Quanta responsabilidade de mudança, quanta maturidade precisamos exercer todos os dias de nossa vida. Mas a Bíblia continua apresentando, queridos, que o povo de Deus, a igreja triunfante do poder de Deus, precisa ser uma nação santa. Mas como viver em santidade num mundo cheio de pecados? De fato, não conseguiremos tirar a essência do pecado do nosso coração. Nunca conseguiremos, até Cristo voltar, tirar do nosso coração o desejo de pecar. Na verdade, a nossa inclinação para o mal. É questão de natureza. O que nós podemos fazer, assim como um câncer terminal, a gente sabe que nos destrói, nós sabemos que nós temos o câncer, para aqueles que já desenvolveram ou têm. Nós estamos em processo de construção de tratamento. Então, aqui na Terra, nós tratamos, nós cuidamos do nosso coração, ao ponto de chegarmos a uma estrutura, e essa quando Jesus voltar, em que nós, ao sermos transformados, Jesus nos dirá, olha, o teu câncer foi curado. Você viverá eternamente sem o câncer do pecado. Então, queridos, o apelo do Senhor para esse dia, para mim, para a tua vida, ao dizer que seja santo como eu sou santo, e ao falar também, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é maravilhoso. O quanto de força nós precisamos todos os dias para compreendermos a vontade de Deus. O quanto de oração nós precisamos melhorar todos os dias para termos a essência de santidade que Cristo deseja para mim e para você. Não santo sem uma estrutura interna, uma essência de pecado, porque isso é impossível em nossos dias. Mas uma estrutura de caráter, semelhante ao caráter de Cristo, que em humanidade, vestido de corpo humano, com inclinações e desejos, Jesus sem pecado, com o seu caráter, viveu em nossos dias, nos mostrando quanta autoridade ele tinha e tem sobre esse câncer terminal. E algo que ele nos pede é que sejamos santos todos os dias. Eu tenho brincado com minha esposa em casa, minha esposa é uma jovem linda, maravilhosa, que Deus a tenha no seu sono, está dormindo, né? Descansando ali, mas já ela ora comigo. Vamos fazer o culto familiar, enfim. E quando a gente está naqueles momentos conturbados da vida, eu chego, Santa do Senhor, santidade, calma teu coração. Mas realmente nós deveríamos nos considerar santos, porque o poder de Deus nos apodera, o caráter de Deus nos apodera dessa autoridade. Não sermos santos ao ponto de querermos mudar alguém ou criticarmos muitas pessoas,
Nossa inclinação é para isso. Eu posso buscar a santidade, viver com o meu caráter retinho. Mas no ponto em que eu acabo acusando os outros, eu perdo todo o meu direito. Todo o meu direito. Mas que sejamos santos, queridos, em nome de Jesus. Para encerrarmos e entrarmos no globo do encerramento dessa mensagem, a palavra do Senhor diz que nós devemos ser um povo exclusivo de Deus. Meus amados, o que deve ser exclusivo de alguma coisa? E aí nós temos várias definições do que deve ser exclusivo. Exclusividade seria buscar a Deus em primeiro lugar da nossa vida? Talvez sim. Exclusividade seria viver conforme somente a vontade de Deus e não dos homens? Talvez sim também. Será se viver exclusivamente sendo propriedade de Deus. E aí, em outras versões, na minha versão aqui, nós temos povo exclusivo de Deus, mas em outras versões nós temos povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí nós temos um problema. Quantos de nós temos priorizado outras coisas a não ser sermos exclusivamente de Deus? Quantos de nós usamos essa bênção aqui para todos os dias denegrir a nossa própria espiritualidade? Quanto tempo nós gastamos, muitas vezes, num aparelho telefônico, numa tela, e usando o mesmo tempo que deveríamos estar na palavra, orando, buscando ao Senhor, pelo menos em nossa consciência? Nós temos, infelizmente, manchado essa comunhão, essa conexão com Deus, por coisas fúteis. Roupa, acessórios, bens. Isso é importante para a vida. Mas ao passo em que eu coloco como prioridade em minha vida e exclusividade de cuidados, não. A ponto de afetar a minha espiritualidade, me desconectar com Deus, isso já me afeta. E hoje nós temos esse problema. Muitos têm olhado mais para os bens do que para o dono de todas as coisas. E a Bíblia é clara em não dizer que ao Senhor pertence toda a terra e o que nele existe. E, poxa, nós temos falhado tanto quanto a isso. Porque quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? E a Bíblia já diz que ele chega a Deus, ao santuário, com gemidos inexprimíveis. Às vezes existem uns abençoados que fazem o Espírito Santo chorar. Quantas vezes eu faço? Quantas vezes você tem feito o Espírito Santo chorar com maior intensidade do que o que deveria? Nós precisamos entender que Deus espera um povo triunfante, uma igreja triunfante em nossos dias, que acima de qualquer coisa tenha prioridade ser um povo exclusivo de Deus. Algo exclusivo é algo bem preparado, é algo mais lindo possível. Quando você usa uma roupa exclusiva só para ir no sábado para a igreja, você demonstra para aquela roupa, é porque ela não vai ter sentimento para receber essa emoção, mas você demonstra diante de si, das pessoas, que você tem algo exclusivo para Deus. Mas sabe, quantos de nós temos exclusividade numa boa roupa, num bom carro para ir no sábado para a igreja, num bom violão para tocar todos os dias na igreja? Nós damos exclusividade em ter as boas palavras, mas o nosso coração muito distante, o que realmente seria exclusivo para Deus. E nós entendemos que, como exclusividade de Deus e propriedade de Deus, nós temos no livro de Romanos 14, versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, se eu vivo, se vivamos, ou se eu morro, se morramos, somos do Senhor.
O que é ser do Senhor todos os dias? O que é se tornar um com Deus e um para com Deus? Sabe? Diante de nós, resta-nos uma única pergunta. Tudo isso para quê? Para que essas características? Para que eu preciso de tudo isso? E aí, o findar das palavras que a Bíblia apresenta, ela nos diz: tudo isso, filho, tudo isso, servo de Deus, você sendo geração eleita, você sendo sacerdócio real, você exercendo santidade em sua vida e buscando no seu caráter permanecer inabalável. E como povo exclusivo de propriedade de Deus, você precisa anunciar as grandezas daquele que te chamou. Amigos, Deus tem preparado um povo, o meu e o teu coração. Deus tem preparado o nosso coração para apresentarmos as grandezas de Deus. Você entende isso? E nós temos no livro de Mateus, capítulo 14, a promessa de Deus para o tempo do fim e quais os acontecimentos. Aliás, 24, capítulo 24, Mateus 24. No versículo 14, nós temos o seguinte: será pregado o evangelho do reino para toda criatura, para todo testemunho de todas as nações, então virá o fim. Queridos, esse versículo fala nossa identidade, fala as características do povo de Deus no tempo do fim e o porquê que Pedro escreveu essas palavras, inspirado por Deus. Recai sobre nós diante do sacerdócio que exercemos, diante da eleição que Deus nos colocou, diante da santidade que Ele deseja que vivamos e diante da exclusividade que devemos colocar em nosso coração. Resta-nos o chamado, anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Queridos, está diante de nós a responsabilidade de apressarmos a volta de Jesus e o que temos feito diante daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Como eu falei no início, essa sala deveria estar lotada. O Zoom deveria estar recebendo trabalho da gente, sabe? Talvez o aplicativo estaria esgotado, não dava mais para colocar mais gente, porque o povo está buscando a Deus. Nós temos, pela graça do Senhor, 25 pessoas, amém por isso. Um público aí de 30, 40 por dia, ou até mais gente, mas ainda assim, é pouco pela quantidade de pessoas, de irmãos, que recebem essa mensagem, queridos. Com certeza o irmão Dileno e a irmã Joana multiplicam, turbinam o anúncio do link para chamar o povo para vir orar pela manhã. E o povo não quer, queridos. O resumo é isso. Nós não queremos mais buscar a Deus como deveríamos. Mas, queridos, em nome de Jesus, que a graça de Deus, que pela graça de Deus, nos conduz à oportunidade. Nós precisamos entender que somente aceitando e entendendo a eleição de Deus para a nossa vida, buscando exercer um sacerdócio real e através da nossa vida mostrando santidade de caráter, nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias e através do nosso testemunho, sem muitas vezes abrirmos a Bíblia, levarmos a mensagem às pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão cansadas de ouvir, leia, abre o versículo tal, Deus quer acalmar teu coração, não, a Bíblia fala o seguinte, tal, tal, tal. Isso, queridos, qualquer um pode fazer isso, até um ateu abre uma Bíblia e explica um texto. Viver, eis nossa necessidade, eis a nossa responsabilidade de, para o mundo, apresentarmos a verdade, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nessa manhã possa ser o resumo de toda a nossa história até hoje. E que seja nossa decisão, a partir de hoje, o presente, que é uma dádiva que Deus nos deu, sermos o povo que apressará a volta de Jesus. Sermos o povo que vai mostrar a toda criatura que nos cerca que Deus está cuidando de cada detalhe,
Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. E se eu fosse encerrar essa canção com um apelo, eu cantaria: embora a luta seja grande, que seja grande o temporal. E agora, como é que continua? Nós não podemos ter derrota. Nós precisamos vencer o mal. Com Jesus Cristo à nossa frente, o nosso mestre general. Nós já vencemos, nós já vencemos, nós já vencemos a final. Sejamos vencedores. Não busquemos vencer. Sejamos, a partir de agora, neste momento, vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável, para entendermos as maravilhosas promessas que o Senhor tem para a nossa vida e o cuidado do Senhor para cada um de nós como criaturas suas, Pai, de exclusividade. Enquanto o universo inteiro foi criado pela Tua palavra, nós fomos criados pela Tua própria mão. Muito obrigado por esse amor tão maravilhoso, esse amor teimoso que nos alcança, que nos incentiva a continuarmos. Ó Senhor, que nessa manhã possamos nos apoderar da Tua santidade, a fim de desenvolvermos o caráter semelhante ao do Teu Filho, Jesus, ao viver nessa terra. Que Teu Espírito Santo nos capacite, que os anjos da guarda que têm nos cuidado todos os dias, Pai, possam com mais intensidade ser recebidos por cada um de nós e que a Tua presença se faça necessária todos os dias por cada um de nós, porque isso depende de nós aceitarmos ou não. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Um abraço forte para todos e muita fé. Vai dar tudo certo. E que o Espírito Santo se apodere de nossa vida nesse dia, em nome de Jesus.